que você falasse para a gente, fizesse uma leitura desse jogo para a gente e que pudesse explicar por que a comissão técnica optou por entrar diante do Atlético Mineiro como uma equipe reserva. Então, boa noite. Obrigado pelas palavras. E a primeira questão que eu tenho que desmontar é essa questão da equipa reserva, que não é uma questão que existe numa realidade paralela, num mundo paralelo que não é o nosso. É um facto que há jogadores que jogam mais do que outros, também não há hipocrisia aqui, eles próprios sabem disso, há uns que têm sido mais utilizados que outros, mas nós temos um regime de meritocracia. Se há um jogador que tem rendimento, consegue ter performance no jogo, continua a jogar, se ele tiver algum tipo de problema físico, temos de o gerir. Isto acontece com todos. Dentro destas escolhas, uns jogam mais do que outros. Agora, time reserva é uma coisa que não existe na nossa cabeça, só na cabeça de algumas pessoas. Não gostamos dessa denominação. É óbvio que falar em cima de uma vitória pode até parecer arrogância da minha parte, mas já dissemos isto em derrotas também. E a realidade é essa. Nós não escolhemos uma equipa reserva, isso é falso, aquilo que disse. Nós escolhemos a equipa que nós achávamos que podia ter a melhor performance contra o Atlético Mineiro. Face ao resultado que nós tivemos, e por vezes analisam-se as coisas só pelo resultado, hoje parece fácil dizer que acertamos, mas não é sempre assim, e nós temos que ter humildade suficiente para saber analisar o processo. Porquê é que nós escolhemos estes jogadores? Porque sabíamos que o adversário jogava de uma determinada forma, oferecia determinados espaços, e nós tínhamos que ser uma equipa muito pressionante e tínhamos que marcar muito mais os espaços do que os homens, tendo em conta aquilo que eles tentam fazer e onde eles tentam ligar o jogo por dentro, onde tem muitos jogadores, e nós tínhamos que estar constantemente a cortar linhas de passe. Isso é um trabalho exigente. Tendo em conta a tarefa, tendo em conta a identidade, tendo em conta a nossa equipa, o treinador escolhe as melhores peças para o jogo, que foram estas. Volto a reforçar que não jogou um time reserva, jogou Botafogo e vai continuar a ser assim. E estas palavras minhas, ou no caso do Luís Castro, pode ter a certeza que vão ser exatamente as mesmas. Vitor, boa noite. Boa noite. Eu queria te perguntar o seguinte: o Botafogo nesse mês de maio, como outras equipes, tem um calendário muito puxado, né? São 9 jogos em 28 dias, enfim. Isso que aconteceu hoje, você disse que foi uma questão estratégica, claro, mas isso que aconteceu hoje tende a se repetir nesse mês de maio até para variar os jogadores? Seguramente. Não consigo adivinhar o que é que vai acontecer no próximo jogo, mas por isso é que os clubes têm departamentos médicos, departamentos de fisiologia, de análise de jogo, cada um faz a sua função, cada um analisa aquilo que é o problema para resolver e depois escolhe as melhores peças. Obviamente que a dimensão física é importante, porque não temos super-homens na equipa e ninguém consegue jogar de 3 em 3 dias 6, 7, 8 jogos. Ou melhor, consegue, mas há risco de lesão. E não só risco de lesão, normalmente fala-se que o treinador tirou aquele jogo para poupar, tirou aquele jogador para poupar, para gerir por risco de lesão. Não, isso não tem só a ver com isso, tem a ver com performance. A nossa equipa hoje, tive a olhar assim por alto para os dados, conseguiu ter valores de golos esperados, de expected goals na primeira e na segunda parte superiores ao Atlético Mineiro. Não sei se nos últimos 5, 6 jogos alguma equipa conseguiu fazer isso ao Atlético Mineiro. E isso acontece porquê? Porque somos muito bons tecnicamente? Não, porque resolvemos bem o problema do jogo, dos espaços e da parte estratégica, uma equipa contra a outra. E por vezes fala-se, geriu do ponto de vista físico, um jogador cansado, um jogador fatigado, para além do registro da possibilidade de lesão, vai errar mais passes, mas isso é facto, não sou eu que estou a inventar. Erra mais passes, perde mais bolas, não tem tão boa performance no jogo. Então é essa a estratégia que o treinador tem que decidir. Mais uma vez, quando ganha é muito fácil falar sobre uma vitória, quando perde é muito difícil, porque as vossas palavras neste momento iam ser outras, não é? Escolher um time reserva contra uma equipa muito forte e perder. E eu queria voltar a desmontar isso na nossa cabeça, sem hipocrisia, os jogadores sabem isso. Não existe time reserva. Existem uns que jogam mais do que outros, é óbvio, porque têm mais mérito durante a semana, porque são mais apropriados para aquele problema tático. Então, o treinador faz as suas escolhas. Mas foi assim, e respondendo agora taxativamente à pergunta, seguramente que vai acontecer mais vezes.